Então, vamos começar. A gente vem numa evolução gradual de assuntos, né? A gente já falou sobre vários assuntos iniciais do Flutter, mas chega uma hora que a gente precisa falar sobre os testes. Não é uma coisa muito disseminada entre desenvolvedores, pelo menos na minha experiência de mercado, tá? Mas que é um assunto que, conforme tu vai ganhando experiência, vai ganhando uma importância cada vez maior. E até por isso o subtítulo ali, a nossa responsabilidade como programadores. Tá. Falar um pouquinho sobre quais os motivos que a gente dá para não testar. Uma introdução breve ao teste de software. Como começar e aí realmente falar sobre como funcionam os testes no Flutter e no Dart. Então, só para começar com o assunto de responsabilidade de programadores. Essa é uma frase do Uncle Bob, do Robert Martin, que nos dias de hoje é responsabilidade de um programador publicar uma linha de código que não tenha sido coberta por um teste unitário. E eu só queria que vocês absorvessem a gravidade dessa frase, assim, tipo, é uma coisa que às vezes a gente não para pensar no resultado daquilo que a gente está produzindo, que a gente está fazendo, mas que cada vez mais, no estado que a gente está de tecnologia, tudo depende de software. Então, se alguma coisa não é bem feita, tende a dar problema muito rápido, e problemas cada vez mais graves. Tá. Então, os motivos que a gente dá para não testar. O mais comum é que, não sei se é o mais comum, mas que é perda de tempo. Tipo, eu vou programar, já fiz tudo certinho aqui, já testei no olho, né, aquele testezinho de executar, ver se está fazendo o que deveria fazer. E aí gastar mais tempo escrevendo, o teste que a gente está falando aqui é o teste automatizado, tá? Aquele que tu escreve uma vez e toda vez que tu subir para o repositório, vai executar o teste, saber se realmente está fazendo o que deveria. E aí a gente acha que é perda de tempo, que eu tenho que entregar isso aqui de uma vez e eu não tenho tempo de ficar escrevendo teste, cara, não dá. Só que aí, se tu parar pra pensar, toda vez que tu fizer uma alteração, tu vai ter que testar aquela coisa manualmente. Então, tu tá longe de ser uma perda de tempo. É uma coisa que é um investimento de tempo que tu tá fazendo para que depois tu tenha certeza das coisas que tu tá fazendo, que não tá quebrando nada que já existia. O outro é que é trabalho de testador, do QA, de qualquer pessoa que seja responsável. Isso não deixa de ser verdade, tá? Então, digamos que a gente tenha na empresa, a gente tem uma equipe de qualidade, mas o teste que a equipe de qualidade faria ou faz no teste é um pouco mais de caixa preta. Então, eles automatizam um teste como se fosse um usuário, ou automatizam algumas outras coisas, mas eles não estão com o código sentado escrevendo e sabendo o que cada método faz. Então, eles nunca vão ter essa vantagem de estar desenvolvendo e criando testes para aquele código que está sendo criado. Então, não é só trabalho do testador. Trabalho do desenvolvedor, muito. Meu prazo é curto, é muito parecido com... é perda de tempo. Mas o prazo é curto também não serve, porque se o prazo é curto, tu vai desenvolver uma coisa que tu não vai testar, que tu não sabe se está funcionando, vai botar em produção, tem grandes chances de dar problema, e aí o prazo que era curto vira um grande problema na empresa como um todo, assim. É só uma POC? É só uma POCzinha, ninguém não precisa testar isso aqui. Depois a gente vai botar no lixo, a gente só vai apresentar para o cliente, depois bota fora e faz de novo. Faz bem feito daí, né? Cara, não acontece. A POC não morre nunca. Nunca é muito forte, né? Às vezes pode acontecer, mas é bom se preparar para que a POC sobreviva e é bom que esteja testada desde o início. E o mais grave do meu ponto de vista é que o cliente não se importa. O cliente não está nem aí se tu escrever o teste, se o teu pipeline de integração contínua faz o teste e garante que está tudo certinho. Se ele rodou ali, testou, logou, fez a funcionalidade que ele queria e está funcionando, vai te pagar e está tudo certo. Mas, cara, não é bem assim. Tu tem que garantir que aquilo que tu está entregando é uma coisa de qualidade, é uma coisa que funciona, que não vai parar de funcionar do nada, assim, e ninguém vai saber por quê. Esse é o principal ponto de ter responsabilidade sobre aquilo que você está fazendo.
Imagina se um médico chega e faz uma coisa de qualquer jeito e te diz ali, cara, tu tá bem, vai pra casa. E tu vai lá, paga o médico, beleza, tô bem. E depois dá problema. Então, não, né? Tem que ter responsabilidade. Então, vou começar a falar um pouco sobre os testes. Uma introdução bem breve. Tem alguém de QA hoje aqui? Então, se tu puder, se tiver colocações para ajudar, até pode ajudar, porque eu sou desenvolvedor, então eu tento. Essa é a pirâmide básica de níveis de teste. Então, na base ali temos os testes unitários, acima os testes de componentes, que no nosso caso no Flutter vão ser testes de widgets, tá? Os testes de integração, e é mais ou menos até ali que a gente vai como desenvolvedores. Tá? Então a gente consegue garantir tudo até aqui, e a partir dali, de repente, fazer um teste de fim a fim, ou um teste exploratório, e aí geralmente já entra mais um time de QA, de qualidade para estressar aquele software, porque não quer dizer que só porque passou em todos os seus testes que não vai acontecer problema. Tipo, ninguém está livre de ter problemas ainda. Mas pelo menos você está garantindo que a tua fé de que está funcionando está 100%. Tá? Então, por onde começar? Antes de pensar no teste unitário lá, uma preocupação muito grande que tem que se ter é a arquitetura bem definida, bem feita e preparada para receber testes. Não adianta tu ter, vou fazer TDD, vou testar tudo que eu faço, mas aí tu faz, o teu código é uma classe só, cada método com 35 linhas e, cara, pensa em uma arquitetura com camadas que não seja muito acoplada, que seja fácil de testar, fácil de manter. Os princípios do Solid, para desenvolvedores, obviamente. Seguindo os princípios, alguém aqui nunca ouviu falar de Solid? Tá, são alguns princípios de desenvolvimento do mesmo cara ali, do Robert Martin. Que tem algumas regras para tu conseguir fazer um código limpo, digamos assim. Dá uma pesquisada depois, eu não vou entrar muito a fundo aqui, até para não perder muito tempo da palestra. Esses princípios garantem que o teu código vai ser fácil de manter, que ele não vai ser muito acoplado entre classes, entre camadas. As tuas dependências não vão estar chovendo por tudo que é lugar. Então depois, para tu fazer testes, fica muito mais fácil. Esse último eu falo, mas eu pratiquei pouco, vou ser sincero. Pratique TDD. De novo, alguém aqui nunca ouviu falar de TDD? Tá. Teste depois do desenvolvimento. Esse eu pratico bastante. Mas, cara, é uma prática muito válida. Tá? Quem consegue fazer isso no dia a dia 100% eu admiro, acho muito bacana. Mas eu até hoje não consegui ser 100% TDD. Mas o desenvolvimento dessa forma te faz pensar em como tu vai testar aquele código que tu tá criando, ou tu vai criar, né, no caso do TDD. Então, é muito relevante para quem quer começar a pensar e... Acho que no primeiro meetup até veio o pessoal perguntar, tá, mas como é que tu testaria isso daqui? Cara, tu tem que pensar, antes de pensar no teste, teria que pensar no código e desenhar ele de uma maneira que tu consiga testar. Não é depois de fazer o código, faz um troço, e aí depois tu pensa, como é que eu vou testar isso aqui? Tá? Alguma dúvida? Alguma crítica? Todo mundo testa aqui? Só para acrescentar aqui nos motivos, né, de não testar, um também é a gente não conseguir talvez argumentar com gerência ou com quem está te demandando, né, que os testes eles agregam no final, porque tem toda essa questão de que a gente não dá pau depois de não correr atrás. Então, muitas vezes... Sempre tá em trabalho. E muitas vezes a gente acaba não se dando conta, né? E acaba não tendo a argumentação de, cara, pra eles é perda de tempo, né? É que mas aí digamos que o teu gerente diga que, cara, não testa. Tu deixaria... Eu sei que a maioria é assim, tá? Mas parando para pensar, assim, pelo o contexto que a gente tá na palestra, daria para deixar de testar? Não. O correto seria tu dizer, cara, não faz parte do desenvolvimento. É como se eu dissesse, se ele perguntasse tu, em quanto tempo tu consegue fazer essa tela aqui?
e tu fosse dizer em 8 horas. Mas essas 8 horas já tem que contemplar o teste. Porque se disser, 8 horas para desenvolver mais 4 para o teste, então não diz diz 12 horas, porque o teste faz parte. Entendeu? Não dá para abrir mão disso. Isso mesmo, porque muitas vezes a gente acaba dizendo, cara, mas tem mais tantas horas de teste aí, mas isso já tem que estar incorporado na estimativa do desenvolvimento. O gerente não pode ter a opção de com teste e sem teste, entendeu? Isso aí. Não, só isso que eu queria acrescentar. No texto, aquele da frase que tu mostrou do Uncle Bob, ele fala que tu escrever um código sem teste é a mesma coisa que tu chegar numa cirurgia com pressa e pedir para o cirurgião não lavar as mãos para economizar tempos. Exato. Ele fala isso do TDD também. Ele diz que hoje o TDD, o pessoal diz que não é muito relevante, mas que no futuro vai ser como os médicos no passado que não lavavam as mãos. Que vai chegar um momento que vai ser obrigatório fazer TDD. Mas aí é assunto para outra talk. Tá, sobre testes unitários no Flutter. O teste unitário no Flutter nada mais é do que o teste unitário do Dart. Tá? Ele não tem vínculo nenhum com o framework do Flutter. Então, tanto que aqui a gente não importa o Flutter test, que depois vai aparecer no outro slide. Testes unitários, alguém tem alguma dúvida do que é? Eu acho que faltou botar a definição aqui, mas eu posso explicar. Tipo, é aquele teste que tu engloba o mínimo possível daquele teu método, daquela tua função, e garante as variações dela para que funcione em todos os cenários. Então, são testes que focam em pequenos trechos de código. Então, no Flutter a gente tem a função teste, a gente declara elas. Nela é que a gente vai passar o corpo do teste, realmente. As asserções a gente faz com o expect. Então, ali a gente vai iniciar um teste e vai dizer que a gente, em certo momento do teste, vai dizer que a gente espera que tal valor seja igual a outro. Ok? Testes podem ser agrupados com group. Então, a gente pode agrupar vários daquelas funções teste, e aí depois no relatório vão aparecer tudo juntinho com o prefixo lá do grupo. E aqui algumas funções de comparação, eu botei só como exemplo, tá? Porque são várias, muitas. Por exemplo, aqui nesse expect, eu poderia ter uma variável booleana lá, eu espero que essa minha variável seja true ou false. Então eu usaria o assert ali, o matcher de is true ou is false. Ali eu botei o linkzinho com a lista de matchers padrão, né, da biblioteca, mas conseguiria fazer alguma coisa customizada. E aqui alguns exemplos algum exemplo de teste unitário. Tá? Tem uma classe bem simples ali, que seria um contador com o método increment e decrement, que obviamente vai incrementar e decrementar o valor, o value. Essa seria uma classe de teste básica para aquela classe. Tá? Todo mundo tem coisa conseguindo enxergar bem? Apaga a luz do início, por favor. Valeu. Então, obviamente, eu instancio a classe que eu estou querendo testar, executo a função e faço alguma asserção sobre a ação que eu estou certo? Então aqui, o expect do meu valor que ele seja igual a 1, ou que ele seja menos 1 no decrement. Todo mundo manjando aqui, até aqui. Esse é o mais simples que a gente vai ver. Tá? E aí, falando de testes unitários, um assunto que a gente tem que abordar também são os mocks. No teste unitário a gente a gente deve abstrair todas as dependências, todas as interferências externas daquele nosso método ou da nossa classe por si só, para que eles não interfiram no nosso teste. Porque senão imagina que eu tenho um método que consome uma API no back-end, e essa API pode estar fora do ar no momento que eu estou rodando o teste, ou pode dar algum erro de conexão, qualquer coisa. Isso vai interferir no meu teste. Então a gente abstrai essa conexão e a gente moca o resultado. Então a gente força que aquela conexão sempre retorne true, e aí eu testo o que deveria acontecer quando a conexão for com sucesso, ou faço ela me dar um erro e testo para ver se o meu programa está se comportando como deveria quando acontecer um erro de conexão ou de API. E aí eu falei tudo que ia aparecer agora. Então, as dependências podem intervir no resultado dos testes.
pode deixar os testes lentos. Então pode ter coisa fazendo dentro da dependência que tu não precisa que seja feito no teu teste unitário. Então tu quer evitar ao máximo que teste que não seja da classe que está testando seja executado. E é difícil, se tu não mocar, se tu não tiver o controle total sobre aquela tua dependência, tu não consegue simular variações de cenário. Como eu falei antes, do sucesso e da falha de uma requisição, por exemplo. E aí aqui eu só incrementei um pouquinho a classe counter. Tá? Para quem não estiver entendendo muito o que está fazendo. Eu estou recebendo no construtor um fator de incremento, tá? Que é uma classe. E aí, para eu conseguir fazer o incremento e decremento do meu contador, eu vou usar o valor que vier naquele getFactor ali. Certo? E aí, essa classe que eu estou recebendo, ela é uma dependência. Por mais que nesse exemplo seja um exemplo tosco, né? Obviamente ali dentro só está retornando um inteiro. Na maioria dos casos não vai ser só isso. Então, no exemplo do teste, o que eu faria, tá? Esse cara aqui, ele é de uma biblioteca chamada Mockito. Tá? Eles criaram baseado no Mockito do Android. E é um pacote, uma biblioteca que te ajuda a mocar as tuas dependências, mocar qualquer coisa. Qualquer classe no Dart é uma interface, certo? Todo mundo. Então tu consegue implementar a tua classe, que seria aquela dependência que eu tinha, aquele increment factor. Eu consigo implementar a interface dele, que ele só tinha o getFactor lá. E aí dizer que ele vai ser um mock. Certo? Então, definindo ele como mock, eu consigo depois instanciar ele, meu mock increment factor. É uma outra classe, mas é um mock daquela primeira classe. E aí eu consigo determinar o comportamento dele de acordo com o que eu chamar. Quando qualquer coisa chamar esse factor como getFactor, então me retorna um número que eu botei aqui, botei um 17. E aí eu uso esse meu mock para instanciar o meu counter, certo? Então lá dentro do meu counter, quando ele for chamar aquela classe lá, aquela dependência, vai ser um mock. Então vai me retornar aquele 17 ali que eu já sei o que esperar. Eu já sei como tratar aquilo ali, já sei o que botar no meu expect. Que aí eu estou esperando que seja 17, certo? Depois eu posso mostrar os testes passando. Tá? Alguma dúvida? Antes da gente entrar no teste de widget? Pode voltar um pouquinho no slide, né? Claro. Na verdade, acho que não ficou muito claro, porque em cima tu tem aquele mock factor, mas embaixo tu instancia o mock increment factor. Isso daí provavelmente não vai passar mesmo. Era só pra ver se tu tava prestando atenção, Só pra pegar o erro. Deixa eu só mudar aqui, que aqui fica meio... Não, espera aí. Era só pra ver se vocês estavam acordados aí, cara. Ó, eu tenho meu counter extended. Eu renomeei, na verdade, só aqui no slide porque ficou muito comprido o nome. E aí ele quebrava muito ali aqui. Mas na verdade esse cara é o mesmo. Tá? Tanto que ele tá aqui, ó. Eu declaro essa minha classe aqui estendendo de mock e implementando meu increment factor. Desculpa. Tá? Então ele é essa mesma classe aqui. E aí esse mock é o que eu uso lá para definir o comportamento dele. Certo? Alguém mais? Vocês rodam esses testes em alguma plataforma de CI? Sim. É que tu está perguntando vocês lá na empresa. A gente usa o GitLab CI. Tá? E aí a gente executa a cada commit, a cada vez que tu sobe uma alteração, ele já executa o pipeline para aquela tua branch. E aí depois, quando for mergeado para develop, para master, ele roda de novo para garantir que está tudo certo. Tá, vocês estão rodando tanto os unitários quanto os de widgets. Sim.
O que tem distinção aqui da forma de rodar é o teste de integração, que eu vou mostrar a seguida. Tá. Mas, em teoria, se tu der um Flutter teste e passar o caminhozinho, ele vai achar tudo que tiver teste lá dentro e vai sair rodando. Tanto de widget quanto unitário. Top. Na verdade, eu gostaria de saber qual é o motivo assim que prefere e o que é, porque no caso esse teu impacto tu está mocando, o que não deixa de ser na verdade uma dependência que tu está injetando no construtor da tua classe. Mas por que tu preferiu usar, por exemplo, um mock ao invés de já definir uma classe que ele pode ser recebido, em vez de dar um lento já poder passar esse impacto direto? Era mais para mostrar o mockito mesmo. Porque são duas abordagens possíveis, tá? A gente precisa mocar o comportamento de uma classe no nosso teste unitário. Eu posso muito bem escrever tudo na mão, esse mock, porque aqui é muito simples. O mock em si é bizarro de simples, então eu poderia fazer na mão. Mas quando tem um comportamento mais extenso, ou quando exige muita variável que tu precisa passar ali, pelo menos, eu acho muito mais simples tu usar uma biblioteca que te ajude a fazer isso. Então eu simplesmente consigo dar um implement da minha classe ali, e eu não preciso ficar me incomodando com implementar trocentos métodos lá dentro, dependendo do tamanho do projeto ou da classe. Entende? Mas é mais de opção, assim, eu só queria ilustrar mesmo. Mais alguém? Alguém não está entendendo nada? Eu acho que o mock fica Tô olhando para ti, Berg. Eu acho que com o mockito, da maneira como escreveu, o mock fica um pouco mais idiomático, digamos assim, né? Porque tu lê o que tu tá mockando quando, e quando ser isso, então vai retornar isso. Eu tô basicamente testando o mock, né? Tipo, não faz muito sentido. Não faz muito sentido. O mockito aí tu consegue forçar uma exception, por exemplo? Consigo dar um throws ali ou qualquer coisa. Consigo também mocar eventos assíncronos. Então, uma stream lá que precisa retornar uma stream. Agora eu tava com o Android na cabeça, eu ia falar single agora, mas mas enfim, tu consegue testar, inclusive, eventos assíncronos, dar um delay, consegue fazer várias coisas. Nossa. Consegue dizer para ele que eu preciso que passe X vezes no método tal? Consegue. Sim. Aqui no... Não deve ser no expect, é no verify, eu acho. Tu consegue passar a quantidade de vezes que tu espera que passe por qualquer coisa que tu tenha mocado. Somente uma e tal? Isso. Ou nenhuma. Quero, nessa situação, não quero que chame esse método. Tu consegue fazer isso. Na minha classe eu preciso de anotar algo especial para usar o mockito? Não. Só importar a dependência. Tu vai precisar importar. Aqui, nessa linha de código aqui, onde ela estiver, tu vai precisar importar essa referência para essa classe. Mas fora isso, nada. Beleza? Testes de widgets. Tá? Os testes de widgets são bem específicos do Flutter, tá? Ele é basicamente o teste de componente que eu tinha mostrado na pirâmide antes. Mas o foco dele é testar um widget específico. Tá? Ele pode ter filhos, obviamente, então tu testaria aquele escopo todo. Mas quando tu instancia o teste, tu cria focado em um widget específico que tu quer testar o comportamento ou quer testar o que está aparecendo, o que deveria aparecer na tela. Isso é uma das vantagens do teste de widget comparado com o desenvolvimento nativo. Desenvolvimento nativo, se tu quiser testar um componente de UI, por exemplo, tá? Um campinho de texto que tem um hint ali e tu consegue digitar um texto. Se tu quiser simular esse comportamento para testar e ver se está aparecendo certo na tela, teria que usar o Express, teria que rodar isso num emulador, num simulador ou num dispositivo físico. E o teste de widget não. Ele consegue testar isso tudo sem precisar subir uma máquina, sem precisar fazer nada. Então, ele verifica se o widget aparece e se comporta da maneira desejada. Esse sim depende do Flutter Test. Tá? Ele já vem junto no pacote do Flutter. Esse Flutter Test é uma implementação em cima daquele outro pacote de teste. Tá? Então ele tem mais ou menos os mesmos métodos, mas ele tem coisas adicionais. E aí o que são esses caras que a gente precisa para testar os widgets? Tá? Um widget tester, que é o que tu vai usar para interagir e construir os teus widgets. Digamos que tu queira testar o comportamento de um botão, tu chamaria esse tester.tap
e aí tu conseguiria simular o evento de toque num botão de qualquer coisa. Tá? O teste widgets seria o equivalente ao teste do teste unitário, tá? Só que aí ele já te dá uma instância desse widget tester. O Finder para encontrar widgets, então tu pode encontrar de várias formas, pode encontrar pela key dele ou pesquisar um texto na tela e ele vai conseguir encontrar aquele texto que está em qualquer componente, em qualquer filho da tua árvore de widgets. E os matchers específicos para widgets, por exemplo, tu consegue chamar o Finder ali procurando um widget específico e tu vai ter um matcher de finds one widget, então encontrou um widget pelo menos com aquela característica. E esse seria um exemplinho de teste de widget. Aqui é basicamente o exemplo aquele que já vem pronto no Flutter, quando dá um new project. Só que eu refatorei para passar um contador por parâmetro aqui, para ficar mais testável, digamos assim. Então, a gente executa isso tudo dentro de um test widget. E aqui dentro da assinatura dele já recebe por parâmetro aqui um widget tester. Esse tester é o que tu consegue usar depois para inflar é coisa do Android, mas para instanciar o teu app. Aqui eu tive que botar no Material App porque ele tem algumas dependências dentro desse outro widget. Mas o cara que eu estou testando mesmo é esse daqui, uma homepage. E aí eu quero saber, podem ver que aqui eu usei o mock também, tá? De que quando ele chamar aquele valor do contador, eu já quero que ele me retorne 37. Geralmente é 0, né? Quando tu instancia lá, quando tu cria a tela. E aqui no final, eu só quero saber se o texto 37 está aparecendo na tela. Então significa que o meu widget foi construído, ele conseguiu buscar aquela referência para aquele contador e conseguiu criar um widget escrevendo 37 na tela. Dúvidas? É possível a gente usar tipo um BDD aí nessa parte? Porque o teste widget, eu sei que ele é, pelo que eu entendi, ele é específico para um componente, por exemplo, né? Uhum. E o BDD seria mais para tipo algo, uma coisa de interface inteira, né? A partir de um cenário de teste, né? Seria possível aplicar o BDD dentro dos testes de widgets? Se tiver alguém que manje de BDD, eu agradeceria agora, porque eu não sou essa pessoa. Tá, não, tranquilo. É porque... Mas qual seria a tua dúvida, assim, Não, porque assim, ó, eu trabalhei num projeto onde a gente tinha essa estrutura com cenários de testes que eram escritos previamente, e depois esses cenários de testes eram aplicados num framework de BDD, para iOS no caso, né? E aí, a partir desses cenários, os testes de interfaces rodavam e aí eles batiam, estava batendo com os cenários, né? Entendi. E depois a gente subia para o pipeline. E seria muito massa se desse para fazer isso também. Mas através de uma ferramenta, né? Que tu defina lá o framework que fazia toda essa... isso eu não conheço. Campo, né? Eu não conheço se tem alguma pro Flutter. Isso eu não sei te dizer. Tá. Isso não é um caso de uso que tu troca de tela, assim, dessa tela na tela, tu apertar o botão continuar, Tu consegue fazer, mas o ideal seria usar o teste de integração que eu vou mostrar depois. Tá? Mas tu conseguiria fazer, porque tu consegue simular... Claro, aí tu vai ter que ver como é que é a tua estrutura de navegação, e aí teria que prover todas as dependências que essa navegação vai precisar, e aí tendo tudo aqui dentro desse teu tester, tu conseguiria fazer, e aí depois tu fazer um expect de que a outra tela está aparecendo, de repente buscar algum campo da outra tela e saber que navegou de verdade. Pode dar um set state aí, né? Nesse widget aí. Uma homepage, por exemplo. Por que tu daria um set state no teste? Não sei. Por exemplo, ao invés de definir comportamentos de botão, por exemplo, da tags ou coisas do gênero, tu já definiu um estado próprio a partir do teu componente. Nesse caso, obviamente, tu não tem a referência do My Homepage, mas tu, por exemplo, já mudar direto o campo do counter dele, já ao invés de, sei lá, dar cap 37 vezes no botão. É que daí tu teria que manipular o estado interno do widget. Isso eu acho que tu não conseguiria fazer, tá? Método que é exposto por um método externo. Tipo, não... widget, sim. Bom, só se o widget já prevê isso, né? Sim, tá bom. Só se tivesse um método que chamou set state de dentro.
Mas que eu não aconselharia fazer, tá? É. Tipo, deixa o estado do widget para ele, não sai alterando ele de fora, que senão vai dar problema. Então, o nosso último teste, tipo de teste, digamos assim, nosso teste de integração. Que ele sim, ele testa um app completo, conseguiria fazer um fluxo inteiro no app, ou pelo menos grandes pedaços. Por exemplo, se tiver um fluxo de, vou usar exemplo lá do banco, então um fluxo de transferência. Eu não precisaria passar pelo fluxo de login, mas eu quero testar o fluxo de transferência. Eu conseguiria fazer isso com o teste de integração. Então, o objetivo principal é garantir que tudo funciona junto como deveria, porque no teste de widget está testando ele como ele deveria ser. Mas e quando ele estiver dentro de um outro cara e tiver que interagir com outras coisas, como é que vai funcionar? Então esse é o papel do teste de integração. E esse sim, esse daí a gente roda num dispositivo físico, num emulador, num simulador do iOS. E aí aqui tem um exemplinho. Tá? Ele tem algumas coisas bem específicas do teste de integração, que ele precisa desse cara aqui do Flutter Driver. Tá? Ele precisa, inclusive, estar dentro de um diretório Flutter Driver. O teste, no caso, né? No setup, eu tenho que dar um connect nesse Flutter Driver. Eu tenho que dar um close no teardown, que seria para quando vai terminar os testes ele destruir tudo e aí não manter nada em memória. E aí aqui é o meu teste. Eu estou dizendo para o meu driver lá para ele buscar um texto. Tá aqui, ele já está procurando um counter que tenha essa chave aqui, essa aqui, tá? E que o texto dele seja 0. E aí depois eu dou um tap no botão, que também foi encontrado pelo Finder. Né? Esse Finder aqui ele vai buscar esse botão que tem essa chave increment. E depois do tap no botão, eu quero saber se o texto foi para 1. É basicamente o teste que a gente tinha feito no widget, mas aqui realmente interagindo com a tela do dispositivo. Tá. E aí aqui nesse cenário, sim, eu poderia tocar no botão e aí ele faria a navegação e eu poderia interagir com outras coisas da outra tela. Seria mais voltado para isso mesmo. Tempo, se fosse um tempo que tivesse uma ação que demorasse um segundo para dar um resultado, ele fica esperando esse resultado. Tem que parametrizar isso. Depende do tempo. Tá? Se for A um... iniciação de rede, assim, da consulta, ela uma API, vai gerar um resultado na tela depois. Essa espera. Isso eu não cheguei a testar. Mas em teoria ele deveria esperar. Ou pelo menos tu deveria saber mais ou menos quanto tempo vai levar para conseguir tratar isso. Uma pergunta. Diga. Os testes ficam todos no mesmo arquivo? Os testes unitários? Não. Cada um? Sim, eu mostro aqui o projeto. Isso daqui eu criei só para demo mesmo, tá? Mas... Você consegue ver ali? Esse seria o meu pacote de teste, que ficaria o teste unitário e o teste de widget. Então aqui nos unitários eu criei os dois testes ali, o do contador simples e o counter extended, certo? Cada um tem a sua folha de testes. Uma boa regra é... Boa regra não, mas pelo menos que eu costumo fazer, a gente faz bastante lá no banco, é ter uma folha de teste para uma classe. Então, ter mais ou menos 1 para 1. Então, se está testando uma classe, tu teria uma folha de teste equivalente para ela. E aqui os meus testes de widget, certo? E aqui o que eu comentei do teste de integração. Ele precisa estar num diretório, test driver. Esse integration não precisaria, esses arquivos poderiam estar na raiz. Mas o que eu preciso fazer para conseguir testar é instrumentar o meu aplicativo. Vocês podem ver que eu estou chamando um app.main. Esse app.main é o mesmo método que vai ser executado pelo aplicativo quando eu rodar ele, certo? Mas aqui eu estou rodando ele, chamando antes esse enable Flutter driver extension. Isso daqui é o que permite que o Flutter se conecte com aquele aplicativo que está rodando e saiba como localizar as coisas. Tá? Senão não funciona. E aí no meu app test, sim. Aí eu tenho os meus testes. Como ver a cobertura de testes aí? Você usa uma ferramenta ou é o próprio Android Studio? Cara, o Flutter ele já vem com
com, se eu não me engano, menos coverage ou só coverage que tu bota na linha de comando para executar os testes. Isso eu sei que funciona para o teste de widget e para o unitário. Por esse instrumentado, não sei te dizer, eu acho que não. Tá? Porque é até uma outra linha de comando que tem que rodar para executar. Então, não sei se ele tem o coverage. Mas testes unitários de widget tem o parâmetro, né, que tu passa para o método que vai executar os testes. E aí ele já pega para ti a cobertura. E aí tu usa uma outra biblioteca para traduzir isso em um relatório legível, por exemplo. Tá? Tem uma pergunta também. Diga. No contexto de testes de integração, tá? Tem alguma coisa no Flutter que se equipara ao que tinha no Express, ou de UI Recorder, de gravar todas essas transições quando eu estou testando no dispositivo, por exemplo? Ou não é muito não é aplicável, digamos assim? Tinha isso também no iOS? Tinha. Cara, eu imagino que tenha, mas eu não sei te dizer. É porque uma roda. Porque, sendo bem sincero, assim, os testes que a gente usa mais para garantir a qualidade lá é teste unitário e teste de widget e testando as funcionalidades meio que de fim a fim, assim, mas no escopo de um widget. Tá? Os testes de integração é bem difícil a gente fazer. A gente fez um pouco nativo no Android, a gente fez bastante fluxo nativo no Android, mas no Flutter a gente não chegou a fazer ainda. Então até não passei por isso de pensar em gravar. Mas eu imagino que tem alguma coisa assim. Só para... Ó, esse daqui é o comandinho que tu executa para rodar o teste de integração. Tá? Então como eu já estou com um simulador aberto aqui, quando eu rodar ele vai buildar meu app, vai experimentar o app e vai executar essa sequência de passos. É basicamente o tap do botão ali umas 10 vezes, eu acho. Assim que ele rodar. Esse é um dos pontos... Vai executar agora. Ó, tocando no botão, está incrementando ali. Esse seria um teste simples de testar a UI rodando. Esse é um dos pontos daquela pirâmide, tá? Do teste unitário, e aí vai afunilando até o teste de integração, e aí depois tem mais outros. É o tempo de execução. O teste unitário é muito mais rápido de tu ter um feedback e tu testar aquilo que tu está fazendo no momento e executar, e o teste unitário é bem para isso. É para ser quase que instantâneo. Tu faz um monte de teste, mas eles executam muito rápido. O teste de widget é um pouco mais lento, então tu já perde um pouco mais de tempo executando ele. E o teste de integração leva muito mais tempo. Então, até por isso, no ciclo de desenvolvimento, ele não é muito comum de usar. Mas aí ele já ficaria para um ponto do teu pipeline de integração contínua que ele fosse executar, tipo, ele é importante, mas que não impacte no teu tempo de desenvolvimento. Eu vi umas suítes de automação durar tipo 12 horas de execução. Aí começa a ser um problema. O cara só tem 500 minutos na ferramenta inicial. O gratuito, né? O gratuito vai no primeiro teste. Tá? Já estamos finalizando quase. Aqui só para falar um pouco sobre a integração contínua. Alguém não sabe nada de integração contínua, nunca mexeu, nunca viu, não sabe nem que cara tem. Tá, então a importância de ter um fluxo de integração contínua, tá? Vocês já tiveram aquele teste que funciona na máquina de vocês e aí vai para outro lugar e aí não funciona e... Pum. Cara, esse daqui já resolve de cara. Tipo, tu faz na tua máquina, subiu pro CI, se não rodou lá é porque tem alguma coisa errada. Tu já vai trabalhar nisso, tu não espera chegar de repente na mão de um testador, de um cliente, para descobrir que só funciona na tua máquina. Tá. Pare de quebrar a master, então tu já tem um feedback quase que instantâneo, tu sobe aquela tua branch, quebrou lá, então tu não espera chegar na master e aí outro cara vai baixar e vai compilar e não vai compilar, na verdade. Então, essa é uma das grandes importâncias. Reduz o tempo de code review. Então, muita coisa que tu subir que já está com problema não vai nem chegar para o pessoal fazer code review, o cara não vai revisar antes de estar tudo funcionando. E aqui algumas ferramentas. A gente lá no banco, eu gosto bastante do GitLab CI. A gente, inclusive, executa nas próprias máquinas, então é completamente de graça, o tempo que for.
Aí tem Bitrise e o CodeMagic, que eu vi um pessoal gostando bastante. Eu acho que ele é quase que específico para Flutter, assim, ele tem bastante coisa do... Esse eu nem cheguei a testar. Ele tem o free tier ali, né? E fica na mão do teu tempo de teste, né? Se é muita gente trabalhando, já... A gente tá usando o CodeMagic só com teste unitário, daí tá ok. Mas quando a gente começar a usar o widget de integração, daí a gente vai pegar. A gente sofria um pouco com o Bitrise, a gente não tinha... A gente usava o Bitrise na nuvem e aí tinha limitação de concorrência, quantas máquinas estavam executando os seus testes. E aí quando eram muitas equipes, muita gente trabalhando no mesmo código, tipo, criava uma fila muito grande. E aí o custo disso começava a aumentar. E aí foi que a gente migrou para o GitLab CI para deixar tudo local e a gente não depende disso e não precisa de pedir orçamento para Deus e o mundo para conseguir evoluir a nossa ferramenta de CI. E aí tem o Circle CI, o Bitbucket Pipelines e o GitHub Actions, que é novo, né? Eu nunca cheguei a usar, mas sei que finalmente lançaram. E era basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. Alguma dúvida, sugestão, críticas? Posso falar? O último trabalho a gente tem uma ferramenta chamada TFS. E é um antigo da Microsoft. Já trabalhei. Pública, né? Então a gente tem que usar os recursos que tem e nem tudo de fora a gente pode usar. Então é bem limitado. E o TFS não tem, ele tem uma integração contínua dentro mais alguns códigos da Flutter. A nossa solução foi rodar um teste dentro dele. A gente fez um arquivo de PowerShell que clona toda vez que a gente sobe, vai aqui um agente, ele clona o Flutter e dá um run tests. E funciona, de ver se está funcionando. Sim, é porque o CI basicamente é uma sequência de comandos que tu vai executar em alguma máquina. Né? Algumas já vêm pré-configuradas, outras tu vai criar do zero e aí vai ter que baixar o Flutter toda vez. Mais uns outros códigos aproveitando o PowerShell, tipo, ele vai abrir o PubSpec, aumenta a versão. Aí fez um monte de coisa de PowerShell, nada, começou a surgir, não tem ideia. Enfim, uma ferramenta tosca, básica, mas também funciona. No nosso caso funciona, né? A gente consegue ver direitinho. Vai quem está vendo, está vermelho. Nossa. Consegue integrar com o versionador para saber se realmente aquela branch está passando. Então já é... Isso é o que precisa. Você disse que não costuma fazer muito de integração, né, na composição, tipo, você não chega a validar, por exemplo, vai que na API mudou um parâmetro. Claro, isso teria que ser avisado, teria que ser trocado normalmente, mas então esse tipo de cobertura não tem. Se a API trocasse lá, meio que esculhambaria ali. Hoje quebraria o app. Hoje quebraria o app. Aqui, na real, o time de back-end faz esse teste também, se não me engano. Sim, eu imagino. Eles automatizam do lado deles, assim, né? Seria apenas um resguardo A gente está confiando neles. nos testes deles, né? Começa com confiança o problema, né? É porque a camada de API a gente tende a mocar, né? A gente espera o resultado que está definido em contrato, digamos assim, entre os outputs que a gente espera receber da camada de requisição de API. Se mudar alguma coisa, daí vai quebrar para todo mundo. Daí. Inclusive para quem está em produção, né? Se os caras publicarem em produção, vai quebrar. Então não tem muito o que fazer. Né? O maior problema que a gente tem em relação a fazer teste de integração é não conseguir criar o caso de uso daquele teste. Criar o caso que você quer testar. Então, os cenários, na verdade. Uma coisa que, pelo menos na minha experiência também, a maioria das empresas sofre é ambientes de teste. Nunca vai conseguir, nunca é muito forte, mas eu nunca consegui um ambiente que eu conseguisse definir como ele deveria estar no início do teste, executar um pipeline de testes e depois resetar ele, fazer o que precisar fazer. Então a gente esbarra muito nisso. E aí a gente não consegue ter um fluxo de integração. Esses testes, a gente pode utilizar em todas as camadas ou seria exagero? Por exemplo, na camada de persistência, de consumir API, deveria executar em todas as camadas. Todas as camadas. Não seria exagero. Não. Cara, quanto é o resumo daquela frase que eu botei no início. Nenhuma linha de código deveria estar fora dos teus testes unitários. Claro que aqui é um pouco de extremismo, tá? A gente não consegue ter 100% de cobertura de código.
mas seria o ideal, digamos assim, para que cada ponto que tu mexer, se realmente teve algum impacto no teu sistema, no teu software, que ele reflita no teste e tu saiba o que está refatorando e por que está refatorando. E não ter efeito colateral depois que publicar. Tem alguma dica para começar a implantar isso numa equipe que não é realidade, não é a cultura, nem passa pela... O primeiro... Não tem equipe de testes, não tem... É só desenvolvedor. A gente não tem lá também, tá? A gente tinha e aí acabou não seguindo adiante. A gente tem alguns testadores, mas que, pelo menos na nossa squad de mobile hoje não tem testador. Então, quem garante a qualidade do que a gente está entregando somos nós mesmos. Então, o primeiro passo seria tentar conscientizar, exatamente, de que seria o mínimo que se pode fazer é tu garantir a tua entrega. E como é que tu vai garantir a tua entrega se tu não testou o que tu fez? Entende? A cobertura de vocês gira mais ou menos por quanto vocês consideram ideal e aceitável? Isso até teve um programa da empresa como um todo, tá? Que eles foram, o ano passado principalmente, foi ano passado? Desde a metade do ano passado mais ou menos, né? Eles começaram com alguns desafios de aumentar a cobertura de teste. É uma métrica meio burra, assim, mas pelo menos tu já tem uma motivação para alcançar. Inclusive afeta a remuneração variável. Então, Exato. PLR no... E aí o pessoal começa a fazer teste, né? Mas... O pessoal começou a escrever teste e não fazia nada. Quer dizer... Testa até model, tá? Até o model lá tá testando. Mas aí começou com... A gente já tinha, tá? Na Squad Mobile a gente já tinha essa cultura de fazer teste. Não tinha muito controle sobre a cobertura, mas já tinha... Pelo menos a gente prezava por ter testes. E aí eles começaram... O primeiro nível foi simplesmente ter testes. Depois foi evoluindo para 50% de cobertura. 25, 50 e 75%. 20, exato. A gente está hoje buscando 75% na média entre os módulos, porque são vários módulos. Se eu não me engano, o nosso projeto Flutter lá com 72% ou 73%. Por aí. Caralho, velho. Se chegaram no declínio, chegaram no ponto que começa a... Por enquanto está subindo ainda. Esqueci o PTR, né? Pode botar no círculo, se acha, não quando falhar, se descer, né, a quantidade, não sei. Ele tem até uma ferramenta, o Coveralls, que eu gosto bastante, que ele traqueia para ti a evolução dos teus testes, né? Então a cobertura, conforme vai crescendo, fica um gráfico ali, um histórico todo. E se tu sobe alguma coisa que baixou muito, ele já fica vermelhinho ali, já te avisa. Então é um bom controle assim para se ter. Mas às vezes não tem muito o que fazer, né? É mais aquela balança de saber até onde aonde tu quer chegar com a cobertura e aonde realmente faz sentido. De repente tu vai testar coisa que, cara, não faz sentido, né? Mas é o bom senso daí. Mais alguém? Não? Fazer a pausa pro break e depois tem o Ricardo e o Felipe falando sobre a arquitetura. Entendeu?